Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre níveis de autoridade espiritual, como funciona os anéis de autoridade espiritual que uma pessoa recebe da parte de Deus para exercer aquela função, aquela autoridade espiritual sobre os espíritos malignos. Neste vídeo você vai receber este conhecimento, esse ensino espiritual de como funciona a autoridade espiritual e como você consegue conquista essa autoridade no mundo espiritual. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Muitas pessoas não conseguem entender quando Jesus diz para seus discípulos: eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Mas muitas pessoas entendem errado essa passagem e pensam que toda pessoa que nasce automaticamente já recebe autoridade. Mas alguém pode me perguntar: uma pessoa quando aceita Jesus Cristo, automaticamente ela não recebe autoridade? Sim, mas entenda uma coisa: uma pessoa que está buscando a Deus, que está servindo a Deus, entenda que ela precisa enfrentar e vencer as tais etapas no mundo espiritual para ela conquistar aquela autoridade. A autoridade é de graça, mas você precisa fazer a sua parte. Eu vou usar aqui um meio de expressão que se compara-se a uma pessoa que ganha um objeto, uma roupa de alguém, mas você precisa se deslocar do seu ambiente, aonde você está, para buscar aquele objeto ou aquela roupa que você ganhou daquela pessoa. Você vai precisar pegar um ônibus, você vai precisar pegar um Uber, independentemente da distância, você vai ter que pegar uma estrada muito longa. E dessa forma também é o mundo espiritual. Quando você ora, quando você jejua, quando você vence o pecado, quando você vence as tentações, automaticamente no mundo espiritual você está caminhando, você está avançando no mundo espiritual, você está crescendo, você está rompendo etapas, você está fechando ciclos. E através disso que você conquista a autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual foi entregue, mas você precisa se deslocar do seu ambiente estável, aonde você está no mundo espiritual, e avançar em jejum, em oração e resistindo ao pecado. Automaticamente, quando uma pessoa se converte, e ali a pessoa começa a renunciar ao pecado, começa a se consagrar, começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a jejuar, automaticamente aquela pessoa recebe uma pequena autoridade, uma pequena porção. Através do nome de Jesus Cristo, ela vai conseguir vencer algumas coisas, vai conseguir vencer alguns demônios. Mas quando nós partimos para a diferenciação da autoridade espiritual, dos níveis espirituais, dos anéis de autoridade que a pessoa recebe no mundo espiritual, você terá que enfrentar várias etapas espirituais. Você vai ter que passar por ciclos, romper ciclos, passar por processos espirituais para você conquistar aquela autoridade, porque a autoridade espiritual acompanha o nível espiritual na qual a pessoa se encontra. A pessoa está no primeiro nível espiritual, aquela pessoa venceu a primeira classe de demônios. Então na primeira classe de demônios, ela recebe autoridade espiritual sobre eles e recebe um anel de autoridade sobre aquela primeira classe de demônios. Então, para cada nível de autoridade espiritual, existe um anel que é entregue por Deus nas suas mãos no mundo espiritual. As suas vestes é mudada. No decorrer de cada avanço que você avança no mundo espiritual, em oração, em jejum, em vida de consagração a Deus, você vai rompendo essas etapas. E assim, se você for aprovado, Deus vai entregar outros anéis de autoridade
espiritual, porque a autoridade espiritual é conquistada. O Senhor já me mostrou alguns anéis na qual a pessoa que tem autoridade espiritual recebe da parte de Deus, e esses anéis são diferenciados acerca de cada nível de autoridade. Então a pessoa que recebeu o primeiro nível, a pessoa que recebeu o primeiro nível de autoridade, ela recebe um tipo de anel espiritual. E esse anel espiritual, ele fica visivelmente para os demônios que estão contemplando aquela pessoa no campo espiritual. Então os demônios conseguem enxergar a sua vestimenta, se a sua vestimenta existe uma significação espiritual. Os demônios conseguem enxergar se você tem um anel de autoridade ou não, e eles conhecem cada tipo de anel que foi colocado nas mãos daquela pessoa para que aquela pessoa exercesse autoridade sobre eles. E esses anéis, eles vão mudando do formato. Quanto maior for a autoridade, maiores serão esses anéis espirituais em que a pessoa vai receber da parte de Deus nas suas mãos, e todos os demônios vão conseguir enxergar que aquela pessoa possui aquela autoridade. E quanto mais autoridade a pessoa tiver, mais confrontos espirituais, grandes guerras espirituais aquela pessoa irá enfrentar por causa da autoridade que está sobre a vida dela. Então é por isso que nem todas as pessoas, nem todos os crentes possuem a autoridade espiritual. A autoridade espiritual é conquistada. Quando Jesus Cristo diz: os sinais seguirão aqueles que crê, que no nome dele expulsarão demônios e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí eu te pergunto, assim como o apóstolo Paulo perguntou, são todas as pessoas que oram pelos enfermos e os enfermos são curados? São todos os crentes que expulsam demônios? São todos os crentes que oram por enfermidade e as enfermidades desaparecem? Não, porque os dons espirituais, dávidas espirituais, autoridade espiritual, poder, unção, só é dado para as pessoas que buscam e cava este poço aonde está as dávidas espirituais. Então, se a pessoa não buscar, ela não caminha no mundo espiritual. Se a pessoa não orar, se a pessoa não jejuar, se a pessoa não fugir do pecado, ela não consegue avançar no mundo espiritual e conquistar essa autoridade espiritual. Porque, como eu já disse aqui no canal, existem várias classes de demônios que você precisa enfrentar em cada nível espiritual que você avança no mundo espiritual. Cada etapa no mundo espiritual que você avança para você conseguir atingir outros níveis espirituais, de batalha espiritual, na qual você vai crescer espiritualmente, você precisa enfrentar esses tipos de classes de demônios. E essas classes vão mudando de acordo com o seu avanço. Quanto mais for o seu avanço, quanto mais grande for o seu avanço, mais classes de demônios, as piores classes de demônios você terá que enfrentar no mundo espiritual. Eu não estou falando aqui somente de pessoas que oram por imposição de mão, que manifestam um demônio na pessoa, não. Eu estou falando de classes de demônios que você enfrenta no mundo espiritual, através de confrontos espirituais. Você começa a vencer essas etapas, esses confrontos, e nisso você vai avançando no mundo espiritual. Então, para cada classe de demônio, existe um anel, tá? Um anel espiritual de autoridade espiritual para vencer esses demônios. E esses anéis de autoridade espiritual é entregue por Deus por cada pessoa que está ali conquistando níveis de autoridade espirituais. Quando nós falamos de principados e potestades, são demônios que não manifestam em corpos humanos. Esses demônios não podem manifestar em pessoas, porque são principados e potestades dos ares. São demônios que trabalham em trono, tá? Nos ares. E eles tentam bloquear e impedir tudo aquilo que vem de Deus para que não chegue a nós. Ou seja, quando Deus quer derramar do teu poder,
esses demônios entram em confronto para que o poder de Deus não seja derramado sobre a sua vida. Quando Deus tem uma bênção espiritual que será entregue por intermédio da sua oração que você clamou, que você pediu, esses principados e potestades dos ares vão entrar em confronto para tentar bloquear, impedir que a sua bênção seja derramada sobre a sua vida. Da mesma forma, esses principados, eles lutam para que a sua oração não venha chegar ao trono de Deus. Então existe essa barreira espiritual, este bloqueio espiritual de impedir o poder de Deus cair sobre a sua vida, porque existe um confronto, existe uma barreira. E essa barreira desses principados e potestades dos ares, a pessoa precisa muitas das vezes entrar em várias horas de oração, até mesmo dias de oração, para que esse bloqueio espiritual venha a ser rompido. Existe esse bloqueio espiritual dos principados, aonde eles impedem que a graça de Deus desça para você. Muitas das vezes a pessoa não consegue sentir a presença de Deus, não consegue receber o poder de Deus, porque existe um bloqueio desses principados. Existe o bloqueio dos principados que atuam nos ares. Então eles são responsáveis por todos os confrontos que estão ligados ao céu. Quando a pessoa alcança níveis altos, essa pessoa recebe um anel de autoridade para confrontar principados e potestades. Então ela vai ter ali uma autoridade espiritual maior para enfrentar os principados e potestades e vencer essa guerra mais rápido. Quanto mais a pessoa orar, quanto mais a pessoa jejuar, mais Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa e ela vai receber muitas dávidas espirituais com muita rapidez. Mas isso não substitui a estrutura espiritual, porque a estrutura espiritual é ganhada com o tempo. Muitas pessoas que são até mesmo novas convertidas, se essas novas convertidas buscarem Deus de todo o seu coração, buscarem muito a Deus em oração e jejum, se consagrarem verdadeiramente, montarem a sua vida em oração, essas pessoas vão receber conhecimentos e experiências muito rápido. Tudo aquilo que Deus tem para trabalhar na vida dela será antecipado. Então, quando você ora muito, Deus trabalha mais rápido no coração daquela pessoa, na vida daquela pessoa, e aquela pessoa começa a ter mais experiências, começa a ter mais conhecimento, porque Deus começa a liberar sobre a vida dela do seu poder, e assim a pessoa começa a enxergar o mundo espiritual, sentir o mundo espiritual, e assim esta pessoa recebe o conhecimento de muitas coisas. Mas ela precisa perseverar, para que através dos anos da sua busca, ela venha obter a estrutura espiritual para suportar as provações espirituais. Aqui no meu canal tem um vídeo diferenciando entre força espiritual e estrutura espiritual. O link vai aparecer aqui nesse canto, você pode clicar e assistir para você entender um pouco mais sobre estrutura e força espiritual, que são duas coisas muito diferentes. Se esse vídeo edificou a sua vida e te trouxe conhecimento, não se esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe.